Mateus 6,33. Não é um conselho bonito, é uma decisão brutal. E talvez seja por isso que você está tão cansado hoje. Você já acordou com aquela sensação de que está correndo atrás de 1000 coisas? Você já acordou com aquela sensação de que está correndo atrás de 1000 coisas ao mesmo tempo, mas nenhuma delas realmente importa? Talvez você tenha uma lista enorme de tarefas, compromissos empilhados, contas para pagar, problemas para resolver, e no meio de tudo isso, você tenta encaixar Deus. 5 minutos de oração aqui, um versículo rápido ali, como se ele fosse mais um item da sua agenda lotada. E então vem a culpa, porque lá no fundo você sabe que deveria estar buscando a Deus primeiro, mas o dia simplesmente te engole. E quando você finalmente para orar, sua mente está tão cheia de preocupações que as palavras parecem vazias, como se estivessem batendo em um teto baixo e voltando para você. Eu preciso que você saiba de uma coisa: você não está sozinho nessa luta. E mais importante, você não está errado por sentir isso. A vida moderna foi desenhada para nos distrair de Deus. Fomos treinados a buscar primeiro o sucesso, primeiro a segurança financeira, primeiro a aprovação das pessoas. E Deus, Ele fica esperando nas sobras do nosso tempo. Mas hoje isso pode mudar. Hoje você vai conhecer a história de um homem que teve que aprender da forma mais dolorosa o que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deixa eu te contar sobre Salomão. Sim, aquele Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Filho do rei Davi, herdeiro de um império poderoso. Quando ele era jovem, logo no início do seu reinado, Deus apareceu para ele em um sonho e fez uma proposta incrível. Em 1 Reis 3:5, Deus disse: "Pede-me o que queres que eu te dê." Pensa nisso, o Criador do universo dando um cheque em branco para um jovem rei. Ele podia ter pedido qualquer coisa: riqueza, fama, poder militar, vida longa. Mas sabe o que Salomão pediu? Sabedoria para governar o povo de Deus com justiça. E olha a resposta de Deus em 1 Reis 3:11 e 13. Por que pediste isto e não pediste riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria para discernir o juízo? Fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração sábio e inteligente, e também te dei o que não pediste, tanto riquezas como glória. Salomão buscou primeiro o reino, e tudo o mais foi acrescentado. Ele se tornou o rei mais rico do mundo conhecido. Sua sabedoria era lendária. Rainhas viajavam de terras distantes só para ouvi-lo. Ele construiu o templo mais magnífico que Israel já viu. Era tudo perfeito. Mas aí, a história toma um rumo trágico. Com o tempo, Salomão começou a fazer acordos políticos. Casou-se com mulheres estrangeiras para selar alianças. 700 esposas, 300 concubinas. E essas mulheres trouxeram seus deuses. E Salomão, o homem que tinha pedido sabedoria a Deus, começou a tolerar a idolatria, depois a aceitar, depois a praticar. Em 1 Reis 11:4 está escrito algo devastador. E sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, como o coração de Davi, seu pai. O homem que tinha tudo porque buscou a Deus primeiro, perdeu sua paz porque parou de buscá-lo. Ele trocou a prioridade, colocou as alianças políticas acima da aliança com Deus, colocou o prazer acima da presença divina. E o resultado foi uma vida amargurada, cheia de arrependimento. O livro de Eclesiastes, que muitos estudiosos acreditam ter sido escrito por Salomão no final da vida, é um grito de desespero. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Um homem que tinha tudo, mas tinha perdido o mais importante, tinha perdido a Deus. E aí vem a pergunta que atravessa os séculos e chega até você hoje. O que você está buscando primeiro? Sabe por que eu te contei essa história? Porque eu preciso que você entenda algo fundamental.
Nós não perdemos Deus de uma vez. Perdemos aos poucos, numa negociação silenciosa que fazemos todos os dias. Você não acorda um dia e decide: hoje vou abandonar a Deus. Não. O que acontece é mais sutil. Você acorda e pensa: hoje estou muito cansado para orar. Faço amanhã. Você tem que escolher entre ir ao culto ou fechar aquele negócio importante e escolhe o negócio. Você sabe que deveria perdoar, mas guardar a mágoa parece mais justo. São pequenas escolhas, pequenas trocas, mas no final você olha para trás e percebe que Deus não é mais sua prioridade. Ele é uma opção, um recurso para emergências, um hobby para domingos. E o pior, você ainda tem as bênçãos, ainda tem o emprego, a casa, talvez até a família, mas não tem paz, não tem propósito. Não tem aquela sensação de que está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Jesus sabia disso. Por isso ele disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, não depois, não junto, não se der tempo. Primeiro. E olha o que vem antes desse versículo. Jesus estava falando sobre ansiedade, sobre preocupação com comida, roupa, futuro. E então ele diz: o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus já sabe o que você precisa. Ele não precisa que você fique desesperado correndo atrás. Ele precisa que você confie nele o suficiente para buscá-lo primeiro. Agora vem a parte prática. E eu preciso que você preste muita atenção, porque isso pode mudar sua vida hoje mesmo. Buscar o reino primeiro não é um sentimento, é uma decisão. É uma reorganização radical das suas prioridades. E isso se traduz em 3 coisas muito concretas. Primeira coisa, você precisa aprender a começar o dia com Deus, não terminar o dia tentando incluí-lo. Salomão começou bem. Ele buscou sabedoria antes de buscar poder. Mas depois ele inverteu. Deixou Deus para o final. E quando Deus está no final, ele não está em primeiro lugar. O Salmo 5,3 diz: pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pela manhã, antes que o mundo coloque suas demandas sobre você, antes que a ansiedade defina seu humor, antes que você fique ocupado demais para ouvir. E eu sei o que você está pensando, mas eu não sou uma pessoa da manhã. Eu não sei orar por muito tempo. Eu tenho que sair correndo para o trabalho. Escuta, buscar a Deus primeiro não é sobre quantidade de tempo, é sobre prioridade de coração. Podem ser 5 minutos, mas 5 minutos onde você realmente para, respira e diz: Senhor, antes de fazer qualquer coisa hoje, eu te entrego este dia. Eu te entrego minhas decisões. Eu te entrego minhas preocupações. Porque aqui está a verdade. Se você não tem 5 minutos para Deus, você não tem Deus em primeiro lugar. Você tem religião, você tem tradição, você tem medo do inferno, mas você não tem relacionamento. Segunda coisa, buscar o reino primeiro significa tomar decisões baseadas no que agrada a Deus, não no que é mais conveniente para você. Salomão sabia que casar com mulheres idólatras era errado. A lei de Deus era clara sobre isso, mas era politicamente conveniente, fortalecia alianças, trazia paz nas fronteiras. Então ele justificou. E nós fazemos isso o tempo todo. Sabemos que deveríamos perdoar, mas a mágoa parece justa. Sabemos que deveríamos ser honestos, mas a mentira é mais fácil. Sabemos que deveríamos dizimar, mas as contas estão apertadas. Sabemos que deveríamos nos afastar daquele relacionamento, mas a solidão assusta. Romanos 12:2 nos adverte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus não acontece quando você escolhe o caminho fácil. Acontece quando você escolhe o caminho certo, mesmo quando dói. Quando você diz não para aquilo que todos dizem sim. Quando você abre mão do que o mundo oferece porque você quer o que Deus promete. E aqui está algo que ninguém te conta. Obedecer a Deus dói no começo, mas desobedecer a Deus dói para sempre. Salomão teve prazer por algumas décadas, mas passou o resto da vida amargurado, escrevendo sobre a futilidade de tudo. Terceira coisa, e talvez a mais importante, buscar o reino primeiro significa confiar que Deus vai cuidar do resto. Jesus não disse, busquem o reino e cuidem do resto vocês mesmos. Ele disse, todas essas coisas vos serão acrescentadas, adicionadas, colocadas em cima, por Deus, não por você. Filipenses 4,19 promete, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Todas as necessidades, não alguns desejos, não só as coisas espirituais, todas as necessidades. Comida, casa, trabalho, relacionamentos, paz, alegria, propósito. Mas essa promessa tem uma condição. Você precisa buscar o reino primeiro. Você precisa confiar que Deus é melhor planejador que você. Que Ele sabe organizar sua vida melhor do que você sabe. Que se você colocar Ele no centro, tudo mais se encaixa. Não necessariamente do jeito que você imaginou, mas do jeito que Deus planejou. E o plano de Deus sempre é melhor. Sempre. Então aqui está o que eu quero que você faça comigo agora. Se você estiver em um lugar onde pode parar, eu te convido a fazer isso. Se estiver dirigindo ou trabalhando, tudo bem. Você pode apenas ouvir e deixar que as palavras entrem no seu coração. Mas se você puder, respira fundo. Deixa os ombros relaxarem. Desliga o barulho do mundo por alguns minutos. Porque Deus te trouxe até este momento. Não é coincidência você estar ouvindo isso hoje. Ele tem algo para te dizer. Ele quer te lembrar que você ainda pode escolher o que vem primeiro. Vamos orar juntos. E eu não quero que você apenas ouça. Eu quero que você ore comigo, com sinceridade, deixando que cada palavra saia do seu coração. Pai Celestial, nós vimos até Ti neste momento não porque somos perfeitos, mas porque precisamos de Ti. Precisamos mais do que conseguimos admitir, mais do que sabemos expressar. E nós confessamos que falhamos em Te buscar primeiro. Confessamos que colocamos tantas coisas na frente de Ti. Nosso trabalho, nossas preocupações, nossos planos, até nossos medos ocuparam mais espaço no nosso coração do que Tu. Perdoa-nos, Senhor. Não pela fraqueza, porque Tu sabes que somos pó, mas perdoa-nos por termos feito de Ti uma segunda opção, quando Tu deverias ser nosso fundamento. Hoje nós Te entregamos nossa ansiedade, essa correria que nos consome, essa sensação de que nunca é suficiente, de que nunca vamos dar conta. Nós Te entregamos cada área onde tentamos ter controle, mas só encontramos frustração. E nós escolhemos Te buscar primeiro, não porque sabemos como fazer isso perfeitamente, mas porque cremos que Tu és digno de ser buscado. Que Tua presença vale mais do que qualquer conquista, que Teu reino é mais real do que qualquer império que possamos construir. Ensina-nos, Espírito Santo, a reorganizar nossa vida ao redor de Ti, a começar nossos dias em Tua presença, a tomar decisões baseadas em Tua vontade, não em nossa conveniência, a confiar que Tu realmente vais cuidar de tudo mais quando Te colocamos em primeiro lugar, assim como proveste para Salomão quando ele Te buscou com sinceridade, provê para nós. Não porque merecemos, mas porque Tu és fiel. Porque Tua palavra não falha. Porque quem busca o reino primeiro encontra tudo o mais no caminho.
e nós declaramos: Tu és nossa prioridade. Teu reino vem antes dos nossos sonhos. Tua vontade acima dos nossos planos. Tua glória sobre todas as coisas. Cremos que ao fazermos essa escolha hoje, algo muda. Talvez não sintamos imediatamente, talvez as circunstâncias não mudem amanhã. Mas cremos que quando reordenamos nossa vida ao redor de Ti, Tu reordenas todas as coisas para nosso bem. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, algo mudou hoje. Pode não ser visível ainda, mas quando você escolhe buscar a Deus primeiro, você coloca em movimento forças espirituais que vão reorganizar sua vida. Nos próximos dias, presta atenção. Observa como as coisas começam a se encaixar de formas que você não planejou. Como portas se abrem sem você forçar. Como você sente uma paz que não faz sentido considerando suas circunstâncias. Isso é Deus honrando sua promessa. Deixa seu amém nos comentários. E se você tem um pedido de oração específico, escreve também. Vamos orar juntos, porque essa é uma jornada que ninguém deveria fazer sozinho. Curta este vídeo para que mais pessoas descubram que Deus ainda deve ser buscado primeiro. Se inscreve no canal, porque toda semana vamos continuar orando juntos, buscando juntos, crescendo juntos. Que a graça do Senhor Jesus te guarde, que o amor do Pai te sustente, que o Espírito Santo te lembre todos os dias que você é amado e que Deus tem cuidado de você. Você não está sozinho. E buscar a Deus primeiro nunca é tempo perdido. É o único tempo que realmente importa.